Pessoal do primeiro ano, que bom ter vocês aqui mais uma vez. Aqui é o professor Thiago Souza e mais uma vez torcendo por vocês, torcendo que vocês estejam bem de saúde, estejam crescendo, né, nesse adquirir conhecimento, certo? Bom, eu tenho um recado de certa forma importante, né? Todas as provas que estão sendo propostas, eu imagino que quem está assistindo esse vídeo está fazendo, né? Infelizmente, quem eu tinha que atingir não vai ser por aqui. Mas eu quero só relembrar vocês a respeito do portfólio, certo? Cuidado, portfólio não é um gabarito. Não quero que você me entregue uma folha com as respostas marcadas, ou mesmo que seja só a resposta, né, Eu preciso de um cálculo, eu preciso de uma explicação e preciso de um resumo teórico. Olha o que eu estou falando. Às vezes o resumo teórico dá a metade de uma folha. Metade de uma folha. Eu não quero que você copie toda essa videoaula. Se você estiver disposto, se você acha interessante, se você quer, né, matar a saudade da sala de aula, fique à vontade, mas não é isso que eu estou precisando, tá? Para te avaliar no sentido do portfólio. Bom, estamos quase despedindo da cinemática, hein? Faltam 3 aulas, assuntos, e esse aqui é um deles que vai servir de ajuste para as outras duas, as duas últimas, tá bom? Que é composição de movimentos. Bora lá, já falamos muito e vamos falar mais, né? Mas agora com o nosso assunto de hoje. Olha só que interessante, eu imagino que você já tenha visto uma imagem como essa, né, de uma ginasta manobrando uma fita, né? Acho que esse seria o nome desse aparelho aí, não sei. Mas o que é interessante? A gente tem visto alguns movimentos simples, no caso retilíneo, circular, o máximo que ele varia é a velocidade, certo? Mas existem alguns movimentos um pouco mais complexos, mais elaborados, que eles são compostos de mais de um tipo de movimento, que no caso esse movimento que foi feito aí por essa ginasta, que chamamos ou de movimento de hélice ou movimento helicoidal, tá? Então ela fez um movimento ali de hélice que nada mais é do que a composição de 2 tipos de movimento da mão dela. Então imagina aquela tripla ali de eixos X, Y e Z, ou seja, em 3 dimensões. Bora tentar ver como é que foi feito esse movimento dessa ginasta. Então, ele foi composto de 2 movimentos, como você está vendo aí na figura. Primeiro, a mão dela fazia um movimento circular com a ponta da vara, né, que está na fita, mas ao mesmo tempo ela foi afastando a sua mão. Então, quando você soma um movimento circular com um movimento retilíneo uniforme, a soma, a composição desses 2 movimentos gera uma trajetória helicoidal, ou seja, gera uma hélice, viu? Então, quem estava vendo de frente viu só ela fazendo o círculo. Quem viu de lado conseguiu ver todo o formato da hélice. Então, essa composição ela é interessante e vai acontecer em muitos momentos, certo? Então, imagina, às vezes uma situação interessante é você numa esteira, né? Ou uma bicicleta ergométrica que você pedala, ou então anda e continua parado. Por que será? Porque eu estou produzindo um movimento, mas mesmo assim eu não ando. Então essa composição é o que nós vamos ver aqui, certo? Então bora ver. O carro-chefe aqui nosso é o que nós chamamos de movimento resultante ou velocidade relativa. Porque a gente pode dizer assim, você está dentro de um carro, de uma Ferrari, e você olha lá
no velocímetro da Ferrari está marcando 200 km por hora. A minha pergunta para você, essa Ferrari está rápida ou está lenta? Ou está parada? E aí você pode dizer, Thiago, 200 km por hora. Mas você não pode esquecer um conceito lá da primeira aula, mas a primeira aula mesmo aqui de cinemática, que é o referencial. Porque se o referencial for você, aquela Ferrari está a 0 km por hora. Deu para entender o que eu estou falando? Depende muito do referencial. Então, olha essa situação aqui. De um passageiro que está dentro de um trem e lá dentro ele se desloca com uma velocidade. Então, lá, dependendo do tamanho da sua tela, talvez você não esteja vendo, mas lá dentro o indivíduo está com uma velocidade que nós colocamos o índice, o seguinte, olha, VPT, que seria a velocidade do passageiro em relação ao trem. Ou seja, se o meu referencial for o trem, aquele passageiro tem uma velocidade. E também vai ter um deslocamento, tá vendo? Que ele estava no tempo 1, ele estava naquela primeira posição e teve um deslocamento. No tempo 2 ele estava numa outra posição, teve aquele deslocamento. Beleza, só que esse trem, ele está em movimento. Ó, aqui. Dá para ver? Então, esse trem, em relação à estação, tá vendo um F ali em cima? Ou seja, aquela estação está sendo um ponto fixo de referência. Então, esse trem tem uma velocidade que nós vamos colocar o índice assim, olha, a velocidade do trem em relação àquele referencial fixo. Então, no tempo 1, aquele mesmo tempo do passageiro, o trem estava numa posição. E depois de um certo tempo, ou seja, no tempo T2, agora o trem percorreu um ΔS TF, que é do trem em relação ao referencial fixo, a plataforma, a estação de trem ali. Então, eu posso compor esses dois movimentos. Ó, então, aquele indivíduo, agora em comparação, ou tomando como referência o meu ponto fixo, ele vai ter uma velocidade, ou seja, o passageiro agora vai ter uma velocidade em relação ao referencial fixo. E, logicamente, ele vai ter também um outro deslocamento. Agora, tomando como referência a plataforma, o referencial fixo, no instante 1 ele estava numa posição e no instante 2 ele estava numa outra, que dá para perceber, em comparação com a primeira lá, que aparentemente é bem maior. Bom, a verdade é que esse indivíduo está sendo submetido a dois movimentos. Primeiro, o pé dele leva ele para frente, certo? Tem um movimento que ele mesmo está gerando. Só que ele está num trem que também está em movimento. Então, houve uma composição de movimentos. E se houve uma composição de movimento, também vai ter um deslocamento composto aí. E aqui a gente pode fazer o seguinte, escrever uma equação que seria, ó, a velocidade do passageiro em relação ao referencial fixo, vou colocar como vetorial aqui, tá? Porque isso agora é um vetor, a gente pode falar desse jeito. Nada mais é do que a soma das velocidades. Que eu vou colocar o seguinte, aqui, é a velocidade do passageiro em relação ao trem, mais a velocidade do trem em relação ao referencial fixo. Certo? Não foi isso? Ele andou, ele está lá dentro do trem, ele tem uma velocidade em relação ao trem, só que fora isso, ele foi somado a velocidade que o trem está em relação ao chão, ao referencial fixo. Certo? Isso aqui é uma soma vetorial, tá? Então você precisa ter cuidado com a direção e o sentido, porque às vezes não vão estar na mesma direção, vão estar formando um ângulo. Mas o que é interessante aqui eu apontar para vocês, isso aqui não é uma fórmula, tá? É um conceito, tá? Então não vou enquadrar, mas
que você precisa perceber aqui? Tá vendo a ordem dos índices? O primeiro lá é P e F, ou seja, passageiro em função do referencial fixo. O primeiro, passageiro em relação ao trem, e depois o trem em relação ao referencial. Olha o que aconteceu. Eu escrevi PF lá na frente, e aqui no meio PT e TF. Percebe que esses dois, o início e o fim, estão aqui? E eu recheei com alguém. Tente seguir essa ordem, porque você poderia dizer assim: ah, Tiago, então a velocidade do passageiro em relação ao trem vai ser a velocidade do passageiro em relação ao referencial fixo, mas o trem em relação ao referencial fixo. Olha aqui, não tem como a velocidade do passageiro em relação ao trem ser a velocidade dele em relação ao referencial, ou seja, vindo lá de fora, mas o do trem em relação ao referencial fixo. Não, porque ele não obedeceu esse padrão aqui, tá? Então é como se você pegasse aquilo que você quer, abrisse e recheasse com alguma outra coisa, mas tem que ser o mesmo índice, tá? Essa é uma dica que eu estou dando aqui para vocês, nem sempre falam a respeito disso. Então a composição dos movimentos nada mais é, né, considerar o que nós chamamos de princípio de independência dos movimentos. É como se todos os movimentos, no caso do passageiro ali, né, não dependessem um do outro. E isso é que é importante a gente mexer aqui para fazer a análise correta. Tá ok? Então, pense nisso. Vamos seguir. Ó, tem um segundo caso. Imagina